sem estarmos de fato debaixo da mão de Deus, nós nunca vamos ter a forma que Deus deseja. Em João, no capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o ajudador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aí verso 27 ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem de mim. Mas, assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos e vamos daqui. Jesus naquele instante começa a falar de o Espírito Santo de Deus, o ajudador, na minha versão. Algumas versões falam o quê? O Consolador, o que vem da parte do Pai, aquilo que é o Espírito que operou em Jesus homem, para que ele pudesse operar todas as coisas sobre esse planeta, segundo o desejo do Pai. Lembre de uma coisa, tudo que Jesus fez, ele não fez na condição de Deus, ele o fez na condição de Filho de Deus, mas não na sua operacionalidade como Deus, mas como homem, e que agora recebe sobre si o quê? O Espírito ajudador, o Consolador, o promotor, aquele que vai conduzir, aquele que vai produzir o poder nas nossas vidas. Então, vamos pensar numa coisa, se eu quero ser moldado por Deus, o que vai moldar a minha vida é o Espírito que estava sobre a vida de Jesus, e agora está sobre a minha vida e sobre a sua vida. A pergunta para mim e para você, será que eu tenho tido a percepção da voz do Espírito Santo que me conduz, que me ensina, que sopra? Porque aqui ele está dizendo que, olha, quando vier, e ele diz, eu estou falando essas coisas, porque o dia que acontecer, vocês se lembrem que eu tinha avisado que aconteceria, e vocês possam crer que agora de fato o Espírito da verdade está sobre vocês. Jesus diz assim, né? Então ele diz, agora, ele vos ensinará, no verso 26, todas as coisas, e ele trará à memória de vocês as coisas que eu ensinei a vocês. Então ele está dizendo para mim e para você, sem o Espírito de Deus, nós não vamos aprender. Sem o Espírito de Deus, eu não vou me lembrar das promessas e das palavras de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que não é apenas difícil para o homem viver a vida de Deus, mas é impossível. Por isso é preciso o quê? Nascer de novo, é preciso ser agora envolvido e conduzido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que me ensina, que me faz lembrar, que assopra, que produz ensino na minha vida. É Ele que convence. A gente não convence um ao outro, apesar da gente argumentar, quem produz convencimento da nossa vida a respeito do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Do pecado, porque assim nós estamos sem Deus. Ele nos faz ter a consciência de que sem Deus, a morte, a separação de Deus. Ele fala sobre justiça, porque ele nos faz lembrar de que Cristo se fez justiça no meu lugar, no seu lugar, ou seja, Jesus nos justificou diante de Deus. O nosso pecado nos conduzia à morte, mas agora o Espírito nos faz lembrar que agora em Cristo nós fomos justificados, então nós não estamos mais dominados, nós não temos mais o domínio do Satanás, do espírito desse mundo sobre nós. Por quê? Porque agora temos o Espírito da verdade, do juízo, para aqueles que não querem andar com Deus, não querem deixar-se moldar pelas mãos de Deus. E agora ele fala uma coisa interessante nesse verso, no verso 27,
Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Então, não deixe que o seu coração fique cheio de medo. Na minha versão, ela fala: não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo: olha, não há necessidade de ficar amedrontado. Não tem por que mais o seu coração ficar angustiado. Por quê? Porque eu tenho uma paz que excede todo o seu entendimento. Eu creio que há situações e circunstâncias nas nossas vidas, e talvez muitos de nós já passaram, talvez alguns ainda vão enfrentar isso na sua vida, de que parece que o chão desapareceu, parece que às vezes não há mais força, não há mais capacidade de lutar, parece que chegou o fim da linha, parece que o dia nunca vai amanhecer, porque o coração ficou angustiado, temoroso. Talvez seja por uma situação de enfermidade, seja por uma situação de abandono, de traição, seja por falta de recurso, de dinheiro. Quantas vezes na vida nós nos deparamos com a falência do nosso braço forte, da nossa capacidade de reagir diante das circunstâncias. E de repente, quando a gente encontra a Deus, há uma paz, que mesmo lá no meio do desafio, no meio da angústia, parece que há uma esperança que nos conduz para fora daquela situação e daquela circunstância e nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu vou segurar na tua mão. Então, quando a gente canta sobre isso, fala assim: olha, eu sei que me amas. Eu sei que me amas. O testemunho do amor de Deus para conosco, mesmo nós sabemos que nós não merecíamos isso, nós nem imaginávamos que era possível receber tamanho amor da parte de Deus. Quando nós recebemos isso, isso produz o quê? Paz, porque diante das situações, das circunstâncias, dos temores, das lutas, há uma mão que nos sustenta, que nos guarda, que nos guia. Às vezes a gente não entende, a gente olha para a situação e fala assim: mas como se dará? E Deus diz: não temas, confia, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Descansa no Senhor, recline a sua cabeça no travesseiro e saiba que o Senhor é por ti. Vai sair para o seu dia de trabalho e não tenha medo dos gigantes que você tem que enfrentar, porque assim como Davi testemunhou, ele diz: assim como Deus me livrou da mão do urso, me livrou da mão do leão, Ele vai também me livrar da mão desse gigante. Então, às vezes na sua vida, você já enfrentou o urso, você já enfrentou o leão, e eu quero dizer uma coisa: não tenha medo do gigante. O mesmo Deus que operou o livramento e vitória na sua vida, é o Deus que está dizendo para você e para mim: não temas, não temas. Eu lembro uma história, que essa história sempre me impressionou muito, a respeito daqueles 3 rapazes, que deveriam se prostrar diante do rei, e não se prostraram, e por isso foram o quê? Lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles rapazes tinham uma consciência tão grande de quem Deus era para eles, que quando o rei veio para poder ameaçá-los e fazer com que eles sentissem medo por causa da fornalha, a Bíblia diz que não havia apenas uma fornalha, mas por causa da desobediência deles e do confronto, o rei mandou com que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que normalmente ela era aquecida, né? E há um testemunho daqueles rapazes para o rei que é fantástico. Eles dizem assim: ô rei, deixa eu explicar uma coisa. Nós não sabemos se Deus nos livrará do fogo, mas de uma coisa nós estamos certos: das tuas mãos Ele já nos livrou. Olha só que testemunho de confiança e de fé em Deus. Porque ele estava dizendo: às vezes nós vamos morrer na fornalha, mas eu quero dizer para você, Deus, ô rei, mesmo você jogando a gente na fornalha, da sua mão a gente já está livre. Ou seja, ou Deus nos livra pela fornalha, através da fornalha, ou a fornalha vai nos consumir de qualquer forma, da sua pressão, do seu domínio, do seu terrorismo, nós já estamos livres.
que aconteceu? Diz a Bíblia que aqueles homens que foram jogar os 4 rapazes dentro da fornalha, morreram pelo calor do fogo, mas que eles foram jogados lá dentro, e de repente alguém percebeu que eles estavam caminhando dentro daquela fornalha. É tão incrível que diz que quando eles foram retirados do fogo, nem mesmo cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, que venha a fornalha aquecida 7 vezes mais, mas se na sua vida você tiver a consciência do Deus a que você serve, nem sinal de chamuscado, nem cheiro de fumaça vai ficar na sua vida. Vamos falar para quem está do seu lado, irmão, presta atenção, nem cheirinho de fumaça. Para quem aqui já foi numa churrascaria, ou já participou de uma churrascada na casa de algum irmão, de alguém da família, sabe que você vai lá para o churrasco, você não chegou perto da churrasqueira, e às vezes na hora que você chega em casa, a camisa, o vestido, a roupa, o cabelo, está catingando carvão, não é isso? Mas Deus está dizendo que quando a gente anda na mão dele, nada, nenhuma influência nos ares, nessa vida, nenhuma força maligna será capaz de causar nenhum dano em você. É isso que Jesus diz lá. Ele diz assim: aqueles que estão nas minhas mãos, o maligno não toca. O maligno não toca. O testemunho do Gilberto lá em Ituiutaba, a esposa, quem não sabe, nós perdemos a pastora Flávia semana passada, na anestesia, a hora que aplicou anestesia para fazer o parto, ela teve um choque anafilático, e veio uma complicação após a outra, morreu, o neném ficou asfixiado também, algumas horas depois faleceu também. E aí, eu conversando com o Gilberto, um jovem, ele deve ter uns 26 anos, ele diz assim: não, ô Galvão, sabe o que é? Às vezes as pessoas falam assim, mas se não tivesse aí, e se tivesse em outro lugar, e se? Ele falou assim: como eu posso apresentar um si diante de um Deus que é soberano sobre toda e qualquer situação e circunstância? Se eu creio que Deus é Senhor absoluto dos céus, da terra, dos meus dias, da minha vida, do meu povo, não há si, só acontece aquilo que Deus permitiu acontecer. Quando eu entendo isso na minha vida, o que produz no meu coração, irmãos? Paz. A consciência do amor de Deus pela minha vida, do seu total compromisso para comigo, quando Ele deixou com que o seu Filho único padecesse na morte de maldição, morte de cruz, por amor a mim e a você. Qual a dúvida que nós podemos ter de um Deus diante disso? Às vezes, nós vamos enfrentar isso e sabemos que isso dói. Eu fico imaginando, e o Protásio, pai da Flávia, dizia assim: nas minhas orações, na minha vida, na minha conversão, todo momento de oração, toda a minha entrega, eu estava disposto a fazer a obra de Deus, falei para Deus que Ele quisesse. Ele falou assim, ele era um homem bem sucedido lá em Ituiutaba, com muitos comércios. Deus foi tirando, até deixar ele só no pastorado, que é o que Deus queria para a vida dele. E ele falou assim: Deus, eu só te peço uma coisa, não toca nas minhas filhas. Ele tem 3 filhas, tinha 3 filhas, agora ficaram a Franciele e a Flaviane. Não toca nas minhas filhas. E a hora que ele foi lá no parto, e ele foi lá, e ela entrou para o parto, que arrebentou a bolsa, todos foram muito alegres, todo mundo foi para o hospital para celebrar a vida, estava chegando o netinho, mais uma coisa, ele chegou lá no hospital, ela entrou para a sala de cirurgia, ele foi cuidar de outras coisas, tinha que pagar uns pedreiros numa construção, foi lá, de repente alguém liga e falou: vem para cá que as coisas complicaram. E diz que a hora que chegaram no hospital, subia e descia gente da sala, uma confusão, e de repente